Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, firmes e fortes. Ontem foi um daqueles dias que eu passei meio down, meio para baixo, aquelas mudanças no sobe e desce. Na carta do tarô é a roda da fortuna. Um dia estamos no alto, um dia estamos embaixo, né? Então eu estava naquela parte lá que a roda está encostando no chão, querendo subir para alcançar o alto. São momentos da vida, né? Que faz parte. E é interessante que os meus cachorros, eles percebem quando a minha energia não está em equilíbrio. Porque na hora que eu vou dar ração para eles, que eu vou ficar perto, assim, mais em contato com eles, eles ficam também, parece, meio no caos, latindo. Eles ficam meio atrapalhados. É muito interessante. Um late, vai em cima do outro. E hoje, como eu amanheci tranquila, eles também ficam calmos, esperando, sabe? É muito interessante como que o nosso estado de energia influencia nos animais que estão tão próximos da gente, assim, no dia a dia. Eu assim, consigo mensurar o meu equilíbrio só de perceber a atitude deles, né? Eles são um termômetro para mim. Então, ontem foi um dia desses. Aí, no final de tarde, conversando com uma das minhas filhas, a gente sempre troca ideia, né? Com as duas filhas, a gente estava trocando uma ideia sobre amor próprio, dignidade, né? Aí ela me falou sobre um texto que ela tinha lido e me passou para ler também. Se não me engano, o título é 50 dicas de você lidar com seu amor próprio, sua dignidade, algo assim. Aí, depois que ela leu, também li, nós fomos conversar e ela me falou uma coisa que ficou assim martelando na minha cabeça, que eu achei muito legal. E acordei com isso hoje, por isso que eu trouxe o tema. É sobre comunicar a nossa verdade. E com a quarentena, como nós tivemos que compulsoriamente ficarmos bastante em contato com a nossa essência, com a nossa alma, não tem como escapar de estarmos assim o tempo todo ouvindo a nossa voz interna. E eu considero assim como 10º aprendizado, como eu estou fazendo nos vídeos, né? Estou chegando no 10º aprendizado da quarentena, que é justamente esse tema, né, que ficou para mim, porque eu acordei com ele e acordei em equilíbrio, como eu disse. Fui dar comida para os cachorros, estava tranquila. Então eu comecei a pensar sobre isso. O que a quarentena me fez pensar, me fez refletir sobre a gente tentar comunicar sempre a nossa verdade. Então me veio assim muitas coisas, assim, muitas reflexões. Então fui organizando o pensamento, anotando aqui no caderninho para poder seguir o roteiro. Então uma das primeiras coisas que me veio, que eu lembrei, foi logo que eu entrei na faculdade de psicologia, em que nós fomos ler um texto, né, um estudo, e no texto o autor mencionava uma situação familiar em que existia uma filha, logicamente eu me identifiquei logo com ela, que ela era uma filha muito retraída, muito tímida, né, assim, introvertida, e o pai, por outro lado, muito extrovertido, alegre, se comunicava facilmente com as pessoas, aquela coisa. Então, eu me senti assim, mal por ver que aquela forma do meu pai ser, ele conquistava as pessoas, tinha um monte de amigos. E eu, pelo meu jeito de ser, ao contrário, eu não tinha quase amigos, não tinha pessoas, era muito solitária, gostava da solidão, gostava de ler, de estudar, né? Aí, quando eu li o texto na faculdade, nossa, para mim foi assim um achado maravilhoso para eu me sentir bem. E que dizia justamente sobre isso. Foi quando eu comecei a perceber essa situação de comunicar a nossa verdade. Eu não preciso ser como meu pai ou como outras pessoas extrovertidas, alegres, para agradar as pessoas. Eu posso ser quem eu sou. Posso me comunicar, ter amigos com outras pessoas, sendo simplesmente quem eu sou. Não preciso ser igual
as pessoas extrovertidas, alegres, que se comunicam facilmente. Eu vou conseguir me comunicar da forma como eu sou. Isso já foi assim um ponto assim super positivo para mim, que na faculdade eu comecei a ver. Um outro ponto também, acho que foi logo no início, no primeiro ano, por isso que eu animei a fazer psicologia. Eu falei, nossa, acho que a gente vai fazer psicologia para tentar se entender, lógico, né? A gente vai tentar se entender para depois tentar entender o outro. Outra coisa que nós lemos também, um texto do Jean-Paul Sartre, que eu nunca me esqueço, até hoje, assim. Ele dizia numa das partes assim, o que, mais ou menos, né? Não é nessas palavras, mas o significado é esse. O que nós vamos fazer a partir quando nós tomamos consciência de toda a nossa história familiar, da nossa educação, tudo que nós somos no passado até hoje, né? Porque eu falo sempre aquela ponte que nos trouxe ao que eu sou hoje. O que nós vamos fazer com o que fizeram com a gente? Né? Isso é bárbaro também, é básico para nos autoconscientizar. Por quê? Nós temos essa, não sei se é uma fraqueza, uma zona de conforto, uma inconsciência de sempre achar culpados, responsabilizar os outros por aquilo que nós somos. Sempre é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do governo, é culpa disso, é culpa daquilo. Só que raramente a gente consegue olhar para dentro da gente mesmo. Não existe culpados, nós também temos a nossa parcela, não seria culpa, né? Mas o nosso desconhecimento. Porque a partir do momento que eu começo a me responsabilizar por quem eu sou, pelas minhas atitudes, pelo meu aprendizado, eu me libero dessa zona de conforto de jogar para o outro uma responsabilidade que é somente minha. Então, como dizia Sartre, o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Tudo bem se na infância eu tive uma infância muito carente, não tinha isso, não tinha aquilo, reclamo de pai, de irmão, disso, de aquilo, de pobreza, mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Hoje eu sou outra pessoa. Tudo isso que eu passei lá naquela época me trouxe a ser o que eu sou hoje. São as minhas ferramentas, meus instrumentos de crescimento que me trouxeram até hoje e me faz ser quem eu sou. Então, é isso que a gente sempre vê, assim, de ter gratidão pelos antepassados, pelos ancestrais, não reclamar, né, daquilo que nós fomos, mas sim agradecimento. Então, eu acordei com isso, essa necessidade de me valorizar, de pensar, assim, na minha dignidade enquanto pessoa, na minha autoestima, na minha valorização, no meu amor próprio. Isso na quarentena tem feito, assim, facilitado bastante. Até na hora quando eu fui escolher a roupa para pôr hoje, me veio essa blusa que são as estrelas. Então eu sou uma estrela, né? Olha quanta estrela na minha blusa. Quando eu ponho essa blusa, eu me sinto uma estrela. Então nós somos estrelas, nós temos luz própria, cada um tem a sua luz, né? Todos temos a nossa luz. E todos vamos brilhar. E quando nós jogamos a responsabilidade pelo outro, a nossa luz fica opaca, as pessoas não enxergam quem nós somos, né? E quando a gente consegue realmente se posicionar diante do mundo, assumir a essência que nós somos verdadeiramente, a nossa luz brilha infinitamente, porque nós conseguimos ser realmente quem nós somos. E outra coisa que me vem também nas minhas músicas, nas minhas poesias, sempre me vem isso, que nós, muitas vezes, por querer agradar as pessoas, querer que as pessoas nos enxerguem, a gente dá poder para o outro ter poder sobre a gente. Isso é uma coisa assim básica que eu aprendi. Muitas vezes eu dou para o outro eu encarrego o outro de resolver situações que são minhas. Isso na infância a gente aprende muito, né? Porque pai e mãe sempre assume fazer as coisas por nós, porque nós somos crianças, acham que a gente não vai dar conta, aí nós começamos a criar dentro de nós essa sensação de que nós não somos capazes, nós somos inferiores, aí começam as crenças limitantes, os paradigmas. Então, a partir do momento que eu começo a assumir que eu dou conta da minha vida, que eu dou conta das minhas coisas, que eu vou tomar as rédeas na mão da minha própria vida, eu começo a crescer e a me conhecer. Então, se fazemos as coisas, por exemplo, para filho, para os netos, se a gente
fizer todas as coisas por eles, né, mesmo crianças, nós vamos tirar a oportunidade deles aprenderem qual é a força, qual é a capacidade deles resolverem os seus problemas. Então, sempre precisamos dar oportunidade para o outro, para fazer por ele mesmo, para se descobrir forte. Então, todo esse aprendizado começa a nos preencher de crenças limitantes, de paradigmas sobre quem realmente nós somos. Mas a partir do momento que conseguimos vislumbrar realmente quem nós somos, descobrimos quão forte nós somos, quão libertador é essa ideia de que não precisamos agradar ninguém e como somos felizes por ser quem nós somos. É o que eu falo, né? Sou muito feliz por ser quem sou, porque estou aprendendo aos poucos, ainda mais agora na quarentena, né, a me descobrir realmente, sem paradigmas, sem crenças limitantes, sem culpar os outros e tentando, sem autossabotagem. Hoje nós falamos muito de autossabotagem, tentando realmente descobrir quem eu sou. E quanto mais eu consigo chegar nesse meu âmago, nessa minha essência, mais fácil será conviver com as pessoas, porque aí eu não vou estar cobrando nada de ninguém. Vou prestar contas comigo mesmo daquilo que eu sou. Então era isso, né? Eu já falei, mas eu vou repetir, sou muito feliz por ser quem eu sou, por ter essa oportunidade de me conhecer cada vez mais. É isso.